Houve uma era em que as pessoas tiravam fotos com defuntos da sua família e que a maquiagem poderia te matar. Ai, pegou. Ai. Ô, Virgínio, vai ter reembolso? Esse é um vídeo para falar sobre os fatos bizarros sobre a era vitoriana, que apesar de ser uma era de grande revolução industrial, também tinha muitos costumes muito bizarros. Esse é o canal Café com Tudo e hoje é dia de curiosidade educativa. Começando com a moda e a maquiagem da época, que podia ser mortal. Como a gente vê nos filmes, as mulheres usavam aqueles vestidões, assim, cheios de muito revestimento, como a gente sempre vê nos filmes, assim, bem clássicos, né? Mas a moda daquela época poderia ser mortal. Por exemplo, como as mulheres usavam vestidos com muito revestimentos, aquelas saias frondosas assim, todo aquele tecido era muito inflamável e na maioria das vezes as mulheres estavam próximas de lareiras ou velas. Constantemente, aqueles vestidos frondosos assim eram incendiados e era muito comum que as mulheres fossem feridas ou até morressem por causa das queimaduras. Tá pegando fogo, bicho! Fora a maquiagem que elas usavam. Porque as mulheres daquela época tinham o costume de se maquiar de a forma de parecerem bem pálidas, assim, porque era um costume da época e era bonito. Era um padrão de beleza as mulheres parecerem pálidas naquela época. Isso me lembra muito aquele desenho lá, sabe, cara, da noiva cadáver, demonstra muito uma era vitoriana, sabe? Aquela era bem sombria, das mulheres bem pálidas e com os espartilhos bem apertados e aqueles vestidos frondosos. E para parecerem muito pálidas, essas mulheres usavam um composto que era tóxico, o pó de arsênico. E elas passavam isso no rosto, isso envenenava as mulheres que acabaram morrendo sem saber que aquilo era uma substância tóxica. Fora o fato também delas usarem uns espartilhos bem apertados. A gente vê em alguns filmes assim, as mulheres passando aquele sufoco para entrar naquilo, e isso tudo era mesmo real. Isso acabava por mudar até a anatomia das mulheres, deslocar as suas costelas e os seus órgãos. Eu vi umas fotos aqui que eu vou botar para vocês que acabava sendo bem estranho a forma como ficava, sabe, o corpo das mulheres, os órgãos, as costelas das mulheres, para que elas pudessem entrar naqueles espartilhos bem apertados. Outra coisa que era bem estranha naquela época era a medicina. Como naquela época os hábitos higiênicos eram péssimos assim, as ruas viviam cheias de lixo e objetos que eram descartados pelas ruas, a higiene das pessoas dessa era também não era das melhores, principalmente aqueles que cuidavam da saúde, e a medicina não era tão avançada. Então o que acontecia? As pessoas que iam se tratar com os médicos, constantemente elas recebiam tratamento com sanguessugas. Os médicos usavam sanguessugas, por exemplo, porque acreditavam tirar os fluidos ruins dos corpos das pessoas e até curar dor de cabeça. E aí, você tinha coragem de botar um bichinho desse aí nas suas costas, hein? Na sua pele? Outra coisa que era muito comum é que, como a medicina estava avançando, os médicos, eles pagavam algumas pessoas para violarem os sepulcros, os túmulos, para que pudessem tirar os cadáveres e fazerem experimentos com esses cadáveres, estudarem anatomia, fazerem experimentos, estudarem os corpos desses defuntos. E por isso a gente tem muitos túmulos, assim, históricos que eram, cara, engradados. Até hoje, eu vou botar aqui algumas fotos que os túmulos eram engradados para que os corpos não fossem violados, cara. E claro, apesar de tudo isso, o roubo dos corpos e o estudo desses cadáveres ajudaram muito na evolução da medicina, mas que era sinistro, era muito. Mas uma coisa que pra mim, cara, de longe é a coisa mais sinistra dessa era, é a chamada fotos post-mortem. É as famílias tirarem fotos com os entes falecidos. Sim, cara, esse era um costume da era vitoriana. As chamadas fotos pós-mortem era uma forma, assim, digamos, mais barata das famílias de eternizarem os seus mortos. Inclusive, existiam estúdios especializados com estruturas para que pudessem botar esses mortos, esses defuntos, esses presuntos de pé. Maquiavam esses mortos para dar uma aparência mais vívida. Coravam os seus rostos e, quando não dava para abrir os olhos, eles até pintavam os olhos para tirarem fotos com esses defuntos, caras, num período de até 48 horas. Inclusive, esses estúdios até fediam bastante, não é para menos, né? Cara, se você pesquisar aí, eu vou botar aqui, existe uma imensidão de fotos com pessoas que parecem que estão vivas, mas estão ali mortas. Mulheres com seus maridos, maridos com as suas mulheres. E como havia uma taxa de mortalidade muito grande, principalmente da mortalidade infantil, infelizmente, cara, é triste de se ver muitas criancinhas, muitos bebês ali no colo das suas mães, mas que já estavam mortos. Isso é muito sinistro, cara. Existem até fotos de famílias inteiras. Por exemplo, nessa foto, todas essas mulheres estão mortas.
Isso é muito sinistro e com certeza de longe é um dos fatos mais bizarros dessa era vitoriana. Mas me diz aí, você sabia desses fatos bizarros sobre a era vitoriana? E se eu esqueci de alguma aqui que você também conheça, comenta aqui no vídeo para somar mais sobre esse vídeo, essas curiosidades bizarras que aconteceram aí na era vitoriana. E não esqueça de curtir, compartilhar esses fatos históricos assim bem bizarros e ficar por dentro de muitos vídeos que a gente ainda vai ter como esse, trazendo sempre muitas curiosidades de uma forma bem educativa. Eu sou Wesley Costa, esse é o canal Café com Tudo e eu te espero no próximo vídeo.